Olá, eu sou Davi. Esse é o episódio 6 do nosso devocional diário, Uma Alegria Extraordinária. E o texto de hoje é em Filipenses, capítulo 1, no verso 15 até o verso 18. O texto diz assim: É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Paulo é muito rígido contra pessoas que trazem um evangelho com conteúdo diferente. E ele diz, certa vez, que mesmo que seja um anjo que traga essa mensagem, que seja considerado anátema. Então, o conteúdo dessas pessoas que estão sendo mencionadas aqui é o conteúdo do evangelho. Porém, a intenção não é uma intenção amorosa. Pelo contrário, é uma intenção de diminuir o apóstolo Paulo. Usam da oportunidade de sua prisão para se colocar como superiores, para se promoverem em detrimento a ele que está preso e que não pode promover a si mesmo, não pode falar. Então, talvez aqui tenha um grupo de irmãos dentro da igreja de Filipos ou de algumas igrejas que eram irmãos, considerados por ele como irmãos, mas que havia algum tipo de imbróglio entre eles. Mas olha o que Paulo pensa, vendo que, apesar dessa intenção, a questão externa, o que está sendo pregado, o que está sendo externado em palavras, é o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele não tem problema com isso. Não que tudo bem falar uma coisa com uma intenção equivocada, mas naquele momento, nessa circunstância, ele está pensando, já que isso, a minha prisão serviu de motivação, mesmo que negativa, para essas pessoas, para pregar o Evangelho, então que bom que o Evangelho pelo menos está sendo pregado. Ao mesmo tempo, em contraste com essas pessoas, ele lembra e enfatiza as pessoas que veem a fraqueza dele, o momento dele de prisão, como um motivador positivo, como algo a contribuir, como isso, esse momento difícil, como uma chancela do ministério de Paulo. Algo que os impulsionava a participar dessa missão com o coração correto, com o coração junto com ele. Paulo me ensina aqui duas coisas que eu queria compartilhar com você. A primeira é que o poder de se ofender é nosso. As pessoas podem tentar nos ofender. Elas sempre vão estar falando ou a verdade ou a mentira. Se elas estiverem falando a verdade, não tem por que você se ofender. Você, na verdade, precisa aprender a aceitar e mudar o que é possível ser mudado. Se a pessoa falar a mentira, é uma desinformação dela. Então por que você vai se preocupar com isso? O poder de se ofender está na nossa mão e não na mão daquele que tenta nos ofender. Paulo vê as circunstâncias e vê o que acontece com essas pessoas que não o queriam bem, que não viam ele com bons olhos, e especialmente essa circunstância em que ele vivia, e mesmo assim não deixou que isso o abalasse. Da mesma forma, quando nós estamos seguros em Deus e quando nós temos convicção de que não estamos sós, temos pessoas ao nosso lado, temos gente caminhando conosco, a gente não se deixa abalar, não se deixa ofender muito facilmente. E a segunda coisa que eu queria pontuar é exatamente esse olhar de Paulo, de que ele sabe que tem essas pessoas que estão usando negativamente essa circunstância, mas ao mesmo tempo ele sabe as pessoas que estão usando positivamente, aquelas pessoas que estão com ele, que estão caminhando com ele, que ele não está só. Da mesma forma nós precisamos nos lembrar que sempre há aquelas pessoas que não estão junto da maioria, quando for o caso, ou junto daqueles que estão tentando nos ofender. Nós precisamos sempre estar atentos a pessoas que nos amam, porque há pessoas que nos amam e estão ao nosso redor e precisamos aprender a valorizá-las. Ao invés de valorizar mais
a nossa má sorte, valorizar mais as pessoas que nos querem mal, valorizar mais as circunstâncias negativas ao nosso redor, valorizar mais as pessoas que estão ao nosso lado e que nos amam, que cuidam de nós, que se importam conosco. Porque isso também nos ajuda a não ficarmos amargos em circunstâncias adversas. Pelo contrário, nos ajuda a permanecer preocupados e fiéis com a nossa missão no mundo. Tendo a ler esse trecho da carta aos Filipenses, como se Paulo estivesse falando com um bom humor, rindo de si mesmo. Talvez devamos levar a vida e levar a nós mesmos um pouco mais assim. Valorizar menos a nossa imagem, a como as pessoas nos enxergam e nos preocupar com as coisas que realmente valem a pena. Ao mesmo tempo, ao invés de nos preocuparmos demais com aquilo que nos diminui, com as pessoas que não nos querem bem ou com as circunstâncias adversas, olhar para o copo meio cheio, olhar para as pessoas que estão conosco, olhar para as pessoas que nos querem bem, olhar para as oportunidades que temos na vida. E assim, mesmo em momentos de adversidade, mesmo em momentos de perseguição, nós podemos encontrar uma alegria extraordinária. Deus te abençoe, um ótimo dia e até amanhã.